Oi pessoal, eu aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Então, minha câmera não tá tão boa, é a câmera do tablet, eu já avisei. Só vou usar em grandes emergências como a de hoje. Eu não ia gravar esse vídeo agora, eu ia gravar no Natal, de presente de Natal. Mas decidi gravar hoje, né? Pra que inspirar, né? Me bateu uma ideia na cabeça, eu vou falar mesmo. Então, HIV. Vírus da imunodeficiência humana. AIDS. Síndrome da imunodeficiência humana ativa. Gente, são duas palavrinhas, né? Duas siglas, aliás, que as pessoas nem falam o nome inteiro, né? Só fala a sigla. Bom, a diferença, tem gente que fala que a diferença é você estar doente, estar com AIDS, e você estar sadio, estar com HIV. Mas não é essa a diferença. Eu vou contar uma historinha pra vocês, espero que acompanhem. Tem a ver um pouco com a Covid também. Se você for analisar a linha do tempo, do que a gente está vivendo agora e o que a gente viveu no passado, você vai conseguir ter uma ideia melhor. Talvez essa ideia não chegue de imediato, você precisa de um tempinho ainda, associando tudo que eu vou falar para vocês agora. A AIDS apareceu em 1981, como dizem, né? E a sigla HIV em 1994, tá? Então, se você for fazer as contas, de 81 até 94, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94. São 13 anos chamando essa doença de AIDS. Eu nasci em 86, então foram 7 anos chamando essa doença de AIDS. O que aconteceu naquela época? As pessoas morriam de medo de médico, morriam de medo de hospital. Não era só medo de dentista não, gente. Medo de dentista é uma piadinha que inventaram para dizer que as pessoas morrem de medo de doença. A igreja insistia que quem era filho de Deus, quem era filho de Cristo, era protegido com o sangue de Cristo, o manto de Maria, os anjos abençoavam e nunca ficava doente, não precisava de médico. E eles colocavam os índios até como referência, porque os índios não têm hospital, né? Você já viu alguma aldeia indígena com hospital? Hoje em dia até tem, mas naquela época não tinha. O medo deles de hospital causava pânico, síndrome do pânico, esquizofrenia, as pessoas ficavam loucas mesmo. E o teste da AIDS, depois que foi inventado o teste da AIDS, demorou ainda mais ou menos uns 7 a 8 anos. Não foi igual o teste da Covid, que se espalhou pelo mundo inteiro. De repente, todo mundo poderia fazer o teste da Covid, né, que teve agora, o teste da Covid. Alguns estados brasileiros não são totalmente independentes. Eles dependem de estados maiores, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, que tem o Instituto Butantan, e lá no Rio de Janeiro tem um instituto, eu esqueci agora o nome do instituto, tanto faz, não importa agora para esse assunto. E para que eles criem aqui, pega um avião e manda para os outros estados. Mesma forma, o Brasil, país Brasil, não é totalmente independente. Ele depende de outras nações, de outros recursos que não existem aqui. Existem outros países e eles usam esses recursos para poder cobrar da gente valores absurdos e tudo mais. E continuar mandando, né? Quem tem o recurso continua mandando, não é, queridos? É isso. E o nome AIDS e o nome HIV, você pode usar os dois.
a doença é a mesma. Só que naquela época, estamos falando 1990, 1980, o medo era tão grande da doença que as pessoas não se testavam. Tinha medo até de fazer o teste. Alguns estados, que nem o Amazonas, tem vídeos da TV Globo e de outros canais que provam o que eu estou falando. Inclusive, se você é velho que nem eu, tem 35 anos ou mais, vai lembrar que estados como o Amazonas levou mais ou menos 8 anos depois que o teste de HIV foi criado para receber os primeiros testes, para que as pessoas começassem a ser testadas. A primeira briga da AIDS foi essa, fazer as pessoas se testarem. E algumas pessoas que queriam se testar não estavam nem conseguindo se testar, porque não tinha recursos, não tinha testes para fazer teste de HIV, teste de AIDS. E quando elas faziam era tarde demais, já estava com a doença. E aí vinha aquela velha historinha: ah, você passou para minha filha o câncer gay, então você vai morrer. Ah, você passou pro meu filho o câncer gay, ah, então você vai morrer. Por que que você não avisou que você transava com gays? Por que que você não falou que você transava com gays? Essa doença é gay. E também teve aquela ideia das pessoas falarem que a AIDS não era uma doença global, era uma doença da Baixada Santista, porque a maioria dos testes começaram lá, aqui em São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. E foi, né, pelo litoral. O litoral foi a primeira terra, o primeiro local, Santos, São Vicente, e aí vai. Rio de Janeiro. O litoral foram os primeiros lugares onde as pessoas foram testadas de AIDS e tratadas de AIDS e tudo mais. Começaram passo a passo da AIDS, né? No litoral. Então a televisão ainda estava meio que abafando a doença, abafando as notícias, porque estavam matando mesmo, tava matando gente atrás de gente, matando um atrás do outro, era muita gente morrendo, porque pensou que tinha AIDS, gente que nem fez teste, tava matando o outro porque tava achando que tava com AIDS, tava com outra doença, não era nem AIDS. Era uma outra doença. Podia ser diabetes, podia ser hepatite, podia ser qualquer outra doença. A pessoa estava com outra doença, sentindo sintomas. Ah, eu tô com AIDS. Aquele filho da puta me passou AIDS, vou matar ele. Aquela desgraçada me passou AIDS, vou matar ela. Ah, e era assim. Por isso, um nordestino brasileiro, vocês acham que veio de outro lugar do mundo? Da NASA, né? Veio da NASA, essa porra desse nome. Não, caralho, é do Brasil mesmo. O Brasil descobriu essa porra. O Brasil resolveu esse caralho. Então, o nordestino decidiu mudar o nome. Decidiu não. Talvez um anjo falou com ele, Deus falou com ele, não sei o que falou com ele. Uma coisa falou com a cabeça dele: vamos mudar o nome, vai ser HIV. Tudo bem, naquela época tava morrendo tanta gente com medo dessa sigla AIDS. A palavrinha assusta mesmo, e eu sei. Que foi bom, ele salvou um monte de pessoas. E não é uma mentira, gente. Você falar AIDS ou você chamar de HIV, você não tá mentindo. Analisa bem. Não é uma mentira. Você chamar de AIDS ou você chamar de HIV. Os dois não é uma mentira. Naquela época, mudar o nome ajudou a salvar umas vidas. Naquela época. Só que hoje em dia estão se aproveitando que existe nome duplo. Existe nome duplo? Nome AIDS. Nome de quem já tá prestes a morrer.
nome HIV, de alguém que conseguiu a medicação, por isso pode se salvar. Só que, pessoal, tem mais de 40 tipos de remédio de HIV, não se morre mais de HIV. Aliás, HIV não deveria nem existir, o nome deveria voltar a ser AIDS mesmo. Por isso que eu uso tanto AIDS. Às vezes eu uso HIV. Sabe por quê? Tem gente se aproveitando dessa ambiguidade dos dois nomes para matar pessoas hoje em dia. Naquela época, os dois nomes ajudaram a salvar vidas. Hoje em dia, os dois nomes estão ajudando assassinos, psicopatas a matar pessoas que têm essa doença. Porque eles falam, ih, parou de tomar o remédio. E eles inventam uma coisa e falam, morreu de AIDS. Se ele tivesse se cuidado, ele estava com HIV até hoje. Eu tô chamando bastante de AIDS, eu tô voltando, né? A chamar muito, usar bastante a palavra AIDS. E tem bastante gente me pentelhando por causa disso. Por isso que eu tô esclarecendo pra vocês que tem gente morrendo e não é de AIDS, não. Estão sendo assassinados mesmo, porque tem mais de 40 tipos de remédio. Entendeu? Não ter um que funcione pra você que tem essa doença, cara, é bem complicado, porque até a cura tá chegando aí. Eu sinto, a cura tá muito perto. Tá tão perto que eu tô quase pegando ela pelos cabelos. Mas então, pessoal, quer chamar de HIV? Não consegue mais, porque já enfiaram na sua cabeça que existe uma diferença entre HIV e AIDS, que não existe porra nenhuma, é tudo a mesma coisa. Chama de HIV. Só que eu tenho a doença, eu tenho urgência pela cura. Eu já tenho há 11 anos, vai fazer 12 agora, no ano que vem. Eu tenho urgência pela cura e eu vou chamar de AIDS sim, porra! Na hora que eu não quiser dar um susto em ninguém, eu chamo de HIV. Porque eu sei que é muito ruim você descobrir a doença e pensar que vai morrer, e pensar que não sei o que, e pensar um monte de abobrinha, e você ter um recurso aí para você pensar diferente, pode te ajudar a priori, de primeiro momento, né? Mas se você analisar a linha do tempo, quando você tiver com 20 anos com essa doença, se alguém te matar, vai falar, ih, morreu de AIDS, parou de tomar o remédio, ficou depressivo, ficou blá blá blá, inventa um monte de desculpa e fala, ih, morreu de AIDS. Sendo que na realidade você assassinado. Bom, eu vou gravar mais vídeos sobre isso, esse é só o primeiro. Beijinhos pra vocês, chame de AIDS, chame de HIV, síndrome da imunodeficiência humana e vírus da imunodeficiência humana não muda em nada. Não é mentira, gente, é só um recurso que naquela época, 1990, 1980, era útil para salvar vidas. Mas hoje em dia virou uma doença, estão usando para matar mesmo, tá? Por isso eu chamo de AIDS. Eu, Orlando Barbosa de Souza, falo que eu tenho AIDS o tempo todo, né? Alguém já tentou me matar? Vem aí, corajosos. Vem, tenta me matar, corajosos.